Olá, olá! Ó, diazinho chuvoso hoje, tardezinha maravilhosa. Bom para tomar um café. E aí, como estamos? Passando agora nesse presente momento e vamos trazer mais uma pílula sistêmica. E qual vai ser o conteúdo de hoje dessa pílula sistêmica? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre pena. Sim, não é pena de galinha, não é pena de ganso, não é pena de plumas, não, é aquela pena que no português nós sabemos que pena, ela possui, né, como todo português, a palavra portuguesa, muitas palavras possuem um duplo sentido, né? E quando nós olhamos para pena no duplo sentido, nós vemos pena de penalidade, né, de um ato falho, de uma infração a qual a pessoa cometeu e ali ela, né, foi submetida a uma penalidade, cometeu um crime, né? E a penalidade dela ali por esse ato falho, por esse crime, então ela pode até receber uma sentença de morte, que seria o quê? A pena, né? Devido ao seu ato falho. Porém, a outra visão de pena, ela vem como o dó. Nossa, que dó! Ô, coitadinho! Que pena! Nossa, eu não suporto ver tal situação. Coitada daquela pessoa, não merecia passar por isso. Nossa, como assim? Então, sim, é essa pena que eu quero trazer aqui um pouquinho hoje, nesse momento, né, da pílula sistêmica. Por quê? A gente confunde muito pena com compaixão, né? Compaixão é eu me compadecer com o sofrimento alheio, eu me compadecer com o sofrimento do outro, né? Num momento de luto, num momento de perda, num momento de grande dor. Então, sim, eu me compadeço, mas eu não tenho como me colocar no lugar do outro, porque a empatia, eu não posso sair do meu lugar e entrar no lugar do outro e calçar os calçados do outro. Então, a compaixão é eu me compadecer, né, com a dor alheia, né, de dar o suporte, dar a presença, dar o carinho, dar a atenção ao qual a pessoa está ali naquele presente momento precisando, mas eu não posso me colocar no lugar dele. E a pena, a gente confunde muito, né, com esse sentido, porque tanto a pena de penalidade quanto a pena de dó, elas nos levam para o mesmo lugar, que seriam a mesma postura. E qual é essa postura, Renata? Uma postura de arrogância. Porque na pena de penalidade, eu geralmente aponto o dedo e acuso. Ah lá, não fez mais por merecer, errou, tem que pagar, né? Bem feito, não fez mais por merecer. E na pena da dó, você já percebeu que quando a gente olha para alguém com pena, a gente sempre vai olhar para baixo? E o que isso revela? Qual o movimento que isso revela? Movimentos de superioridade. Quando eu olho para baixo, é como se eu fizesse esse movimento aqui, ó. Eu tô olhando para esse coitadinho aqui, ó. Então, eu tô olhando de cima para baixo, eu estou me colocando superior. Da mesma forma, eu estou julgando, estou criticando pelo ato falho. Eu também estou me colocando na mesma postura de arrogância, né? Julgando e criticando. E você já percebeu que se você for, né, convidada a se colocar no lugar do qual a pessoa ali que você está sentindo dó, você não iria suportar o peso que ela carrega? Você não iria dar conta, dadas as circunstâncias da qual ela foi criada, da qual ela foi formada, da qual ela vive, né? Quando eu olho para um mendigo de rua, você já se deu conta de que se você for convidada para estar ali naquele lugar, você não vai dar conta de exercer, né, aquela vida da forma a qual ele suporta? Da mesma forma, para uma pessoa ferida, dada a circunstância, uma doença terminal, você vai conseguir se colocar no lugar daquela pessoa para vivenciar a vida que ela está tendo? Por que eu quero trazer isso aqui e estou, assim, trazendo essas pílulas sistêmicas? Porque quando, na visão sistêmica, a gente olha, né, para a pessoa mais fraca, na realidade, eu preciso entender que dentro da visão sistêmica, essa pessoa, na verdade, é a mais forte. Porque ela carrega um peso muito grande, ela carrega uma responsabilidade muito grande. Ela seria como as ovelhas negras da família, né? Porque ela tem uma grande missão e ela carrega uma grande missão.
de colocar esse sistema em ordem. Então, a gente as classifica como os heróis no sistema. E muitas das vezes, sim, vão ser essas ovelhas negras da família. Então, a partir do momento que eu tomo essa consciência de que essas pessoas, na verdade, não são fracas, e eu mudo o meu olhar para com elas, não sentindo pena, né? Não sentindo dó, e eu começo a concordar com o destino dela, começo a olhar para a força e para a grandeza dela de estar suportando aquilo que eu jamais seria capaz de suportar, aí sim eu começo a mudar também o meu olhar e a minha postura. E o ponto crítico disso tudo é quando eu olho assim para os meus pais. Né? Aqui eu citei exemplos de estar olhando ali para alguém incomum, para um marginal, para um criminoso ou para um mendigo. Mas o ponto crítico disso tudo é quando eu olho dessa forma para os meus pais. Como você olha para os seus pais? Você olha julgando? Você olha criticando? Porque se você julga, se você critica a maneira dele ser, a maneira da sua mãe se vestir, a maneira da sua mãe falar, a maneira da sua mãe se portar, né, perante a sociedade, perante a irmandade da igreja, tudo aquilo que eu julgo e que eu critico, eu vou repetir igualmente. Tudo que eu julgo e critico, eu vou repetir o padrão. Pois é. E se eu olho para os meus pais com dó, se eu olho com pena, né? Eu não consigo ver os meus pais no sofrimento, eu tenho que pegar esse peso, carregar essa dor deles para mim. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Lembrando que aqui, ó, se eu olho com dó, eu estou me colocando superior. Então, dentro da hierarquia, eu estou infringindo uma lei, me superiorizando, me colocando acima, posterior aos meus pais, porque eles vieram primeiro. Eu vim depois, então a postura correta, eles precisam estar atrás. Mas como que eu olho, Renata? Se eu tô vendo a situação, se tá crítica a situação, como que eu olho? Muitas das vezes é preciso trocar as lentes, e esse trocar as lentes depende de um movimento interno, porque isso são posturas internas, né? São posturas internas. E entender isso, por exemplo, quando uma mãe, né, olha para um filho com dó. Nossa, eu tenho tanta dó do meu filho, parece que o meu filho, nada do que ele faz vai para frente. Ele não se dá bem nos relacionamentos, só entra em furada. Eu estou tirando a força desse filho. Da mesma forma, quando eu olho para os meus pais com dó, eu estou tirando a dignidade deles. Qual movimento, Renata, eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Além de mudar, né, as lentes. Aprender a concordar com o destino deles. Aprender a olhar para a força deles, porque eles são capazes. Eu não posso pegar o peso deles. Eu não posso pegar as dores dele. Eu posso auxiliar. E como que eu auxilio? Como que eu ajudo? Porque eu estou vendo que a situação está muito delicada, está muito crítica. Ajudando do meu lugar de filha. Porque aí sim, essa ajuda será satisfatória e para o fluir. Se eu saio do meu lugar, da minha postura, vou para a arrogância, me superiorizando, porque a gente subestima o potencial e a capacidade deles e superestima a nossa. E aí também nós perdemos força. E se isso aqui fez sentido e se de alguma forma você tem aí essas posturas, né, de olhar para o pai, de olhar principalmente para a mãe, ou de olhar para o filho, né, com essas posturas, que seja julgando, que seja criticando, ou que seja sentindo dó. Eu estou com um processo onde ali dentro desse processo, né, com as dinâmicas, a gente está assim, trabalhando bem profundo essas posturas internas. E qual é a gravidade disso, Renata, de eu ter essas posturas com relação aos meus pais? Fatalmente eu vou repetir isso com parceiros. Então, se eu não trato isso na raiz, muitas das vezes eu vou estar aí disseminando, né, esse tipo de postura com o próximo, com o parceiro, e não vou entender de fato de onde isso está vindo. Se fez sentido para você e você quiser participar, né, me manda um oi, deixa um eu quero aqui embaixo, ou então tem um link na bio. Será um prazer imenso te auxiliar, te direcionar.
Essa semana, por exemplo, teve uma das dinâmicas que é uma autopercepção do primeiro momento, da primeira vez que a gente sentiu, né? Determinadas emoções, trabalhando as feridas emocionais. E teve uma das mulheres que simplesmente travou. Ela falou: Renata, eu não sei como prosseguir. Tá doendo muito, porque eu entrei em contato com uma ferida muito profunda. Mas aqui eu te pergunto, se ela não decide entrar em contato, porque a vida tá toda, né, desregulada. Se ela não decide entrar em contato para ver de fato de onde isso vem, ela vai continuar repetindo mais no mesmo. Então, esse trabalho de ter coragem, decidir, não basta só querer. Ah, eu quero, Renata, eu quero. Não, eu preciso decidir. Porque a partir do momento que eu decido, encaro, vivenciar o processo, né? Porque vai doer. Vai doer. E dói muito. Mas quem está disposta a pagar o preço, né? Porque aí essa dor a gente utiliza muito dentro da sistêmica, que a cura está no mesmo lugar da ferida, né? Então é entrar com essa luz, entrar com a verdade. Ver, liberta. Ver a verdade, liberta. Então quando eu vejo, né, aonde eu estava travada ali na minha dor da infância, na minha ferida da infância, eu consigo colocar luz. Eu consigo trocar as lentes, eu consigo dar um outro significado para que eu possa, né, prosseguir com mais leveza na vida. Se fez sentido, será um imenso prazer te receber do lado de cá. Um beijo no coração. E hoje foi a pílula sistêmica do dia, pena. Observe-se. Você sente pena? Você sente dó? Cuidado. Não subestime e não se superestime. Beijo no coração.